Agora você vai ficar por dentro de todos os detalhes e o que há de novidades nessa parte de consultoria empresarial, de gestão familiar no mercado, gestão profissional, motivação, engajamento, uso de redes sociais. Tudo isso na nossa pauta de entrevista de hoje com Henrique Santana, que esteve em Teresina para uma palestra. E o ambiente da entrevista é o requinte da loja Sacaro. Acompanhe com a gente. Então, estamos na Sacaro Teresina, essa loja que é referência em tradição, bom gosto e muito mais, para falarmos de um tema super em alta, que é a gestão empresarial, com foco em empresas administradas por famílias. Por exemplo, a Sacaro está presente em 5 continentes, na 3ª geração já, viu? E é uma referência para o mundo. No Piauí também é uma empresa familiar, viu? Não poderia ser diferente. É por isso que a gente conversa agora com Henrique Santana, que é consultor e especialista em gestão empresarial. Um papo super bacana para falar sobre mercado, atuação de famílias em empresas, no caso, que é uma tendência no Piauí, e bem muito mais para vocês. Acompanhem com a gente. Tempos de crise, Teresina vive uma nova realidade, o Piauí, claro, como estado, e também o Brasil, né? E nesse contexto local, onde empresas são predominantemente dominadas por famílias, assim que eles se mantêm ao longo do tempo, algumas observações hoje, elas serão pautadas nessa conversa que eu tenho com o Henrique. O cara é fera, especialista em gestão empresarial, e é justamente esse um dos tópicos da nossa conversa. Então, bem-vindo, Henrique. Obrigado. Que é de Brasília, viu? Está aqui para ministrar um curso. E eu quero saber o que tem de novidades nessa questão de gestão empresarial, que é um dos focos dos seus cursos e palestras, para que possa ser colocado em prática no Piauí, já que a gente observa que tem muitas empresas familiares. Como é que fica essa questão de conflitos, de relacionamentos, em virtude das necessidades de mercado, até para manter a história dessas empresas. Legal, obrigado. Bem, em relação à gestão empresarial, principalmente nas empresas familiares, ela acaba tendo uma complexidade muito maior, porque a gente tem a tendência de juntar o sistema familiar com o sistema organizacional. E aí o que acaba acontecendo? Se o familiar está acima do sistema organizacional, em vez de eu olhar para o propósito da empresa, em vez de eu olhar para o que é melhor para a empresa, eu acabo olhando para o que vai ser melhor para a família. E aí, por exemplo, tem algo que a gente discorda muito, a gente é irmão. A gente vai evitar falar sobre isso porque a gente quer preservar a nossa relação de irmão, a nossa família é importante, e com isso a gente deixa de olhar para a gestão da empresa. Então, um dos aspectos super importantes numa empresa é a gente conseguir, quando é familiar principalmente, a gente conseguir fazer essa separação. O que é família, o que é empresa, e conseguir ter um alinhamento. Essa é uma das grandes questões em relação de gestão empresarial que faz com que a empresa não funcione bem. É ter um alinhamento muito claro para onde a gente quer ir, quais são as regras do jogo, o que a gente quer fazer na empresa, né? Qual é a nossa cultura organizacional? A gente trabalha muito com cultura organizacional. Então, qual é a cultura que essas pessoas, esses colaboradores estão envolvidos? Será que a gente consegue fazer uma cultura saudável? Será que as pessoas estão se sentindo bem? Será que elas estão realmente engajadas para alcançar esse resultado? Ou aquilo lá é só um ganha-pão para elas, onde elas não se envolvem e não se engajam? Então, Henrique, acho que tem que ter definido, antes de tudo, a questão do limite, né? Até onde vai a questão pessoal, até onde vai o interesse da empresa, não é? Sempre um vai influenciar em outro, isso não tenho dúvida. Sempre a questão pessoal vai influenciar na organizacional. A questão até onde esse limite é saudável, até onde esse limite não é saudável. O que está em primeiro lugar? Está em primeiro lugar a empresa ou está em primeiro lugar a minha vida pessoal? Como é que isso funciona? A gente trabalha muito com conflito entre sócios, né? E uma das coisas que acontece muito é justamente essa ausência de definição. Eles não definem bem expectativas que eles têm um em relação ao outro. Então, até onde vai sua vida pessoal, até onde vai a empresa, até onde eu quero que você se dedique à empresa, até onde não. São acordos que precisam ser falados e a gente não conversa sobre isso. E quando a gente não conversa sobre algo, isso acaba crescendo e acaba atrapalhando a gestão empresarial. A gente não olha mais para a empresa e olha para aquilo que a gente não conversa. Isso também se reflete, né, de certa forma, o que é público, eu falo no contexto que é de interesse de todos, o que é privado, e isso com as redes sociais se prolifera de forma mais ampla, inclusive em momentos políticos mais acirrados. Isso pode ser complicador também para a empresa. Eu falo isso porque no Piauí tem muitos profissionais liberais na área do direito, na área da medicina, e até onde isso, você como observador também desse fenômeno de redes sociais, até onde isso pode ir? Então, qual o limite para o profissional, qual o limite para a pessoa? As redes sociais é um capítulo bem interessante à parte, né? Realmente, hoje é o que domina muito. Então, acho que tem algumas coisas nas redes sociais na empresa que é importante olhar. Um é que uma das coisas que faz as empresas crescerem e mudarem é ter seus profissionais
possibilidade de olhar o novo e ter novas relações. Então, empresas, por exemplo, que falam, olha, não olhe redes sociais, não se relacione com o externo, ele acaba diminuindo a possibilidade de mudança e inovação dentro da empresa. Então, o proibir uma rede social não é muito interessante, mas de que forma a gente pode usar isso? Então, tem um caso super legal numa empresa que os próprios funcionários da empresa não podiam entrar nas redes sociais da própria empresa. Então, eu queria pesquisar alguma coisa sobre o que estava acontecendo na minha empresa, mas eu não posso entrar, é proibido. Não, como é que você consegue trabalhar esse limite em construção com seus funcionários, né? E tem uma coisa que é interessante, uma das maiores causas de adoecimento na empresa, não sei se você sabe, é a diferença entre o que se fala e o que se fala, o que se prega e o que se pratica. E as redes sociais aumentam muito isso. Porque nas redes sociais eu coloco que eu sou uma coisa, que a minha empresa é isso, é aquilo, mas na realidade... parte da publicidade, né? Exatamente. De criar a imagem. Exatamente. E não é nada disso. E isso gera uma doença. Então, uma das coisas que a gente trabalha bastante é aumentar essa coerência, essa aproximação entre o que se fala e o que se pratica. E aí é onde a gente pode construir os dois juntos de uma forma colaborativa. Inclusive, a questão do relacionamento, do network, ele pode ser utilizado através das redes também. Sim, né? Pode. Isso vale para as grandes, já que a questão da pessoalidade, do contato, ela se distancia. Eu digo isso com relação a empresas, por exemplo, operadores de telefonia, operadores, né, de linhas aéreas, onde há um certo distanciamento das pessoas. Você não tem observado isso, não? Então, tem uma coisa que a gente... Por exemplo, aqui eu não sei quem são mais os responsáveis pelos operadores de telefonia, enquanto, num passado recente, essa relação era importante para o negócio. Claro, e aí se a gente está acontecendo isso? A gente está falando de dois aspectos super importantes. Um é relacionamento interno dentro das empresas. Cada vez mais as pessoas... Eu trabalho do seu lado e não sei se você tem filho, se você tem... O que você faz da vida, além do trabalho? E aí vamos pensar nas pessoas que a gente confia. As pessoas que a gente confia na nossa vida, quem são as pessoas que a gente confia na nossa vida? São as pessoas que a gente conhece, são as pessoas que a gente convive, são as pessoas que a gente tem informações. E aí a gente fica cobrando que haja confiança na nossa equipe, que haja engajamento na nossa equipe, só que a gente não permite que as pessoas convivam entre si nem estimula. Isso é uma coisa. Então, internamente. E externamente também é a mesma lógica. Como é que eu vou confiar numa empresa que eu não sei quem trabalha lá, quem faz, como é que se aproxima? Não tem a quem recorrer. Não tem nenhuma intimidade. A intimidade nesse sentido de aproximação e aceitar o outro é super importante dentro das empresas. E tem que começar por dentro, né? Esse seu posicionamento. Totalmente. Né? A verdadeira transformação numa empresa, ela ocorre por dentro. E isso é uma coisa importante. O que acontece na maioria dos consultores? Não sei como é a realidade aqui. Os consultores vêm, eles falam assim, eu vou te ajudar a transformar a sua empresa. Ele transforma a sua empresa, ele te dá uma ferramenta, depois ele vai embora. Aí o que acontece com a empresa? Fica refém desse consultor. Então o que a gente faz na Integrar, a gente trabalha, a gente fala que quem é o dono da solução tem que ser a própria empresa. A empresa que tem que ter essa autonomia de gerar a solução para ela sobreviver sem o consultor e poder lidar com os próximos problemas daqui para frente. Acho interessante o tópico do seu currículo. Você é mestre, né, na área de biologia cultural. Isso. Como que isso entra nesse contexto de disputa de mercado, de disputa entre indivíduos no campo mais amplo, né? Eu tive a honra de fazer mestrado com Humberto Maturana. Humberto Maturana ganhou o Prêmio Nobel de Ciência porque ele foi a primeira pessoa que conseguiu comprovar cientificamente que a realidade está muito mais interna do que externa. Então a gente está vendo aqui duas realidades completamente diferentes. Para você é uma realidade que está acontecendo aqui agora e para mim é outra realidade. E aí ele estuda o que efetivamente é biológico, o que é da essência do ser humano e o que é cultural, o que a gente coloca como cultura. E nas organizações, o que a gente trabalha com essa informação? Como é que a gente pode potencializar o que é biológico do ser humano, que é natural do ser humano, que é o contato, que é a troca de ideias, que é a construção conjunta, e como é que a gente pode criar uma cultura mais saudável dentro das empresas e não uma cultura predatória, obrigado, de conflitos. E aí muitas vezes a empresa gera uma cultura que ela não tem ideia. Então uma das coisas que a gente sempre é chamar nas organizações é assim, nossa, a nossa equipe está desmotivada, as pessoas estão ficando doentes aqui dentro. E a pergunta que a gente faz é, como é que você acha que você colabora com isso? E aí os sócios falam assim, ué, a gente colabora com isso? A gente não colabora com isso. Colabora. E a ideia é tentar entender como é que se colabora. E a gente atua nesse entendimento. Como é que você colabora para que a sua equipe não esteja engajada? Em vez de eu só apontar o dedo para a minha equipe, como é que eu me coloco como parte do problema e assim também parte da solução? E a importância da consultoria, ela se estabelece não só na gestão empresarial, mas como de pessoas. Eu acho que essa parte da gestão é mais difícil, não? De pessoas. E é o grande foco. A empresa é feita por pessoas, né? A mudança é feita por pessoas.
Se a gente não trabalha as pessoas, para mudar uma empresa tem que sempre trabalhar dois aspectos. A estrutura organizacional, então as políticas de promoção, e tem que trabalhar as relações. Se a gente trabalha só as políticas, a estrutura empresarial, as políticas de promoção, as regras de RH, o planejamento estratégico, não adianta muita coisa. Se a gente trabalha só as relações, também não adianta muita coisa. A gente tem que trabalhar esses dois tripés, senão a mudança não acontece. Motivação. A importância de se sentir motivado ao longo do tempo também é renovação? Então, sim, a motivação se renova, o engajamento se renova. E para isso é super importante as pessoas se sentirem donas dos seus resultados. Uma coisa que a gente tem falado muito forte é assim, como é que eu vou me engajar sobre algo que eu não me sinto parte? Como é que eu vou me engajar sobre algo que eu não me enxergo? Se eu não me enxergo naquele resultado que sai, como é que eu vou me engajar nisso? Como é que eu vou me engajar com alguém que eu não conheço e com alguém que eu não tenho relação nenhuma? Então, o engajamento é importante, ele tem que se renovar o tempo todo. Só que o engajamento ele só se realiza na conversa e no diálogo. Não existe isso. Consultor, venha cá engajar a equipe. Como é que você passa um engajamento de fora para dentro? O engajamento tem que surgir de dentro para fora. Então a gente observa que está tudo errado por muitas empresas, principalmente familiares. Eu acho que esse é o problema, não é? Essa questão da continuidade. Mas é importante essa consultoria, um olhar de fora para que essas empresas continuem suas histórias. Principalmente as familiares, porque elas estão tão dentro da forma, de uma dinâmica de funcionamento já, elas já funcionam tão engessada, de certa forma. Exatamente, elas cristalizaram uma forma que elas não conseguem mais sair desse formato. E aí alguém externo ajuda as pessoas a se olharem e perceberem, nossa, é mesmo, a gente funciona desse jeito. Uma das frases que a gente sempre ouve na consultoria é, a gente faz isso? Nossa, a gente faz dessa forma, não tinha percebido. Henrique, uma abordagem super interessante, eu já vou entrar no aspecto mais sociológico da comunicação. Claro. O Pierre Levy, por exemplo, ele trabalha essa questão do algoritmo, né? Eu falo isso nas redes sociais, hoje também no comércio, através da internet, sobretudo, né? Um mundo online, como essa relação se estabelece com o mercado. E aí eu te pergunto, como não se sentir ou tornar com que os seus funcionários ou parceiros ou colaboradores sejam apenas um número? Então, isso é uma das grandes causas de desengajamento, inclusive, né? Número, porque eu me torno um número. E aí, por isso que as relações são super importantes nessa história. Como é que eu me sinto parte? Como é que eu sinto que eu estou sendo observado e não estou sendo um número, né? E aí você tem várias formas de fazer isso acontecer. Você pode fazer, por exemplo, encontros de integração entre as pessoas. Você pode gerar com que ela perceba que ela tem autonomia no trabalho. Ou você pode gerar reconhecimento. Hoje em dia o dinheiro, ele é importante? Lógico que ele é importante, mas ele não é o maior incentivador hoje de uma organização. O reconhecimento, a possibilidade que eu posso crescer e eu perceber que a empresa está apostando no meu crescimento, por exemplo, faz com que eu não me sinta um número, que eu sinto uma pessoa. A empresa está olhando para as minhas necessidades, a empresa está investindo na minha educação, na minha formação, a empresa acredita em mim e eu tenho autonomia para gerar um bom resultado, eu tenho autonomia para tomar decisões. Se eu tenho autonomia, eu não me enxergo um número. Então vamos falar agora, né, a última pergunta, viu? Prometo, esse é um assunto que a gente, de certa forma, tem interesse, é de interesse público, mas o como driblar essa questão da dificuldade da economia neste momento hoje, para as pessoas que perderam o emprego ou que estão se sentindo inseguras nesse momento. O que elas podem fazer para se sentir motivada e até para retornar aos seus postos antigos, de alguma forma, ou algo parecido? A gente tem sido muito procurado por pessoas nessa situação, né? E a gente tem trabalhado da seguinte forma com elas. A primeira coisa é ela entender qual é a prática dela, o que ela faz efetivamente, o que ela faz bem. Se eu não consigo entender o que eu faço bem, eu não consigo procurar uma nova oportunidade, eu não consigo ter incentivo e engajamento para procurar novas oportunidades. Então, o que você faz? O que você faz bem? Segundo, qual que é o propósito? O que você quer? O que te move? O que te faz acordar da cama todo dia? Feito essas duas coisas, legal. Qual é o lugar que você gostaria de trabalhar que te possibilita fazer o que você faz bem e te possibilita ter vontade de acordar todos os dias? E aí a gente vai fazendo um trabalho de como é que essa pessoa pode se aproximar e procurar isso. E muitas vezes tem sido interessante, porque quando a gente faz essas duas perguntas, a pessoa se descobre totalmente outro profissional. E aí ela muda completamente o local. Isso é uma parte. A outra parte também é entender o que fez ela não estar mais no mercado de trabalho. Foi simplesmente contexto econômico ou também tem a ver com uma atitude, uma postura dela? E aí se tem a ver com uma atitude, uma postura dela, a gente tem que trabalhar para que isso não se repita. Então a gente, olha que interessante isso, a gente olha para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Porque na prática, o que existe é o presente, né? E ele é permeado pelo passado e pelo futuro. Ou seja, tem que ter história, né? História de vida, exatamente. sobretudo.
A gente agradece por esse bate-papo especial, viu, Henrique? Obrigado. Bem-vindo ao Piauí. E para finalizar, dá uma dica de um livro que possa ajudar as pessoas de forma geral. Falo para os gestores e pessoas comuns também, não é? Legal. Que gostam de ler e ficar antenada com algo nesse sentido. Eu acho que tem um livro super importante para você que quer trabalhar com desenvolvimento, para você que quer gerar desenvolvimento na sua equipe, você quer gerar desenvolvimento na sua organização. Um livro de um cara chamado Edgar Schein, chama Consultoria de Processos. Ele vai mostrando justamente como é que a gente pode trabalhar esse processo de autorresponsabilização e de desenvolvimento organizacional. Ok, obrigado. Bom, obrigado.